Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o segundo domingo do Advento e nesses dois primeiros domingos a Igreja nos convida a olhar para a vinda do Senhor. Não só a primeira vinda, mas sobretudo a segunda vinda, a vinda definitiva. No domingo passado eu já dizia isso, que o tempo do Advento ao mesmo tempo é memória e esperança. Memória porque recordamos o nascimento de Jesus. Esperança porque olhamos para a sua segunda vinda, para o estabelecimento do seu reinado. E assim as leituras nos colocam diante desta realidade. O profeta Isaías anuncia a consolação do povo. Consolai o meu povo, consolai. Por quê? Porque de Jerusalém vai se fazer ouvir a voz do cumprimento do estabelecimento do reinado do Senhor. Se nós olhamos para o dado da cruz e da ressurreição do Senhor, entendemos esse decreto visto pelo profeta Isaías na antiguidade, confirmado em Jesus e perpetuado no tempo. Assim, todos aqueles que de fato acorrem ao Senhor encontram nele a experiência da salvação. Mas há que se preparar o caminho. E aqui a segunda leitura nos traz uma ideia que eu gostaria de trabalhar hoje com vocês, porque o último versículo da leitura, depois que Pedro explica que não existe essa questão de tempo e de hora, porque para o Senhor um dia é como 1000 anos é como um dia. O Senhor de fato realiza as coisas a seu tempo e Ele na verdade está na plenitude. Pedro termina dizendo: caríssimos, vivendo nessa esperança, ou seja, de que Deus estabelece o seu reinado, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Hoje eu gostaria de falar dessas três coisas, porque o que é preparar o caminho do Senhor? Que tipo de preparação seria uma boa preparação para o Natal? Por que é que nós devemos estar vigilantes e alertas? O final do ano litúrgico já vinha nos trazendo essa declaração do reinado de Deus. E agora, na figura de João Batista e também desse tempo do Advento, se pede justamente um esforço para preparar a vinda do Senhor. E apresentam-se aí 4 coisas: viver na esperança, esforçar-se para uma vida pura, para uma vida sem mancha, para uma vida em paz. Viver na esperança significa, sobretudo, acolher de modo definitivo as promessas divinas no coração, na certeza de que o Senhor estabelece o seu reinado e confirma as suas promessas. O cristão vive na esperança, vive da esperança. Por isso, não temos que ter nenhuma preocupação em ter neste mundo um olhar direcionado para o alto, um olhar direcionado para Deus. Mas essa realidade ela se amplia ainda mais, porque a preparação, a esperança não é passiva, mas a preparação consiste sobretudo num esforço. Esforçai-vos para que o Senhor vos encontre numa vida pura. Existe uma bem-aventurança no Evangelho de Mateus, onde se diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A visão divina só pode ser alcançada por aquele que de fato é puro. Mas nós reduzimos a noção da pureza, infelizmente, inclusive dentro da própria igreja, porque quando a gente fala de pureza de coração, as pessoas pensam logo na impureza, e pensam na impureza como se fosse uma questão afetiva, às vezes até da ordem da sexualidade. Eu tive pensamentos impuros. E a gente reduz de uma maneira um pouco perigosa isso.
porque a pureza, na verdade, ela se alarga muito mais em termos de perspectiva. Quem é aquele que é puro de coração? A pureza de coração corresponde a uma virtude que nós falamos pouco dela, mas que deveria ser mais propagada e mais praticada. Se chama a benignidade. O que é a benignidade, Padre? É aquela questão de nós nos associarmos ao bem, a termos a capacidade, de querermos e desejarmos o bem como primeira coisa. A benignidade é essa unidade para com o bem e uma conformidade para com o bem. O homem que é benigno tem boas coisas no seu coração. E nesse sentido, convém dizer a importância de nós cultivarmos esse desejo do bem. Porque quando nós compreendemos que o bem está, sobretudo, na realização da vontade de Deus, e quando nós desejamos, na experiência da nossa vida, praticar o bem, nós, na verdade, vamos excluindo da nossa vida uma série de outras coisas que são nocivas ao nosso coração. O desejo do bem consiste, sobretudo, num desejo também de unidade com Deus. E eu devo dizer que o bem também ultrapassa a justiça. A justiça é uma virtude, a benignidade ultrapassa a justiça. Por quê? Porque a justiça consiste em dar a cada um aquilo que lhe é devido. O bem consiste em praticar a bondade para com todos, até aqueles que talvez na justiça não mereçam a prática do bem. O Senhor é aquele que é sumamente bom. E o Senhor é aquele que não executa a justiça. Pelo contrário, Ele ultrapassa a justiça com bondade. Porque poderia exercer a justiça, mas prefere ser bom. O grande anúncio disso está na experiência da cruz. Porque a cruz de Cristo é justamente a renúncia que Deus faz de exercer a justiça sobre todos, impondo sobre si aquilo que era justiça, para que nós pudéssemos provar do bem. Ou seja, executa na sua própria carne a justiça, para que nós pudéssemos ficar com a bondade e a graça. O Senhor renuncia o seu direito sobre nós, impondo sobre ele, porque não pode deixar de ser justo, impondo sobre ele aquilo que seria o nosso merecimento, o nosso débito. Assim paga na humanidade dele aquilo que são os pecados de uma humanidade inteira. E a nós concede o bem, concede o perdão, concede a misericórdia. Nos tornarmos bons consiste, sobretudo, em entrar numa estrada onde nós reconciliamos as coisas e o mundo a partir justamente de uma oferta generosa de nós mesmos para superar a justiça com a bondade. Quem quer ser seguidor de Jesus precisa compreender o significado dessas coisas. Deus resiste, nesse sentido, a praticar a justiça no pleno, e transforma a justiça em misericórdia, transforma a justiça em bondade. Esse ultrapassar a justiça com o bem é aquilo que nós devemos aprender a fazer. E aí eu digo uma coisa que talvez as pessoas tenham uma certa dificuldade de lidar. O cristão não se contenta com a justiça. Nós devemos sim praticar a justiça, sim. É condição primeira e primária, mas o cristão não se contenta com a justiça. O cristão, na verdade, ultrapassa a justiça com a bondade e com a misericórdia. Porque, queridos, esse é o único modo de nós verdadeiramente estabelecermos um caminho de reconciliação e de paz. Aquele que perdoa não pratica a justiça, ultrapassa a justiça com a benevolência. Aquele que exerce a misericórdia não executa a justiça, mas ultrapassa a justiça com a benevolência. É a benevolência que o Senhor quer.
E quando o Senhor nos convida a compreender isso, convida justamente a aprender dele, que é sumamente bom, a sermos bons também uns para com os outros. Por isso que só os puros, na bem-aventurança de Mateus, verão a Deus, porque Deus é aquele que é sumamente bom e só pode enxergá-lo quem de fato compreendeu o que significa bondade na vida. Só pode ver a Deus quem na verdade procede como Deus. Porque se nós não ultrapassamos a justiça com a bondade, nós não conseguimos alcançar a visão de Deus. Porque só enxerga aquilo que é bom quem é bom. Interessante como na bem-aventurança então se apresenta dessa forma: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. A visão divina pertence só àqueles que são como Deus, que exercem na sua vida a bondade como Deus é bom. Por isso, alarguemos um pouco o nosso horizonte quando nós olhamos o convite que hoje Pedro nos fala de nos esforçarmos para sermos puros. Significa nos esforçarmos para sermos bons, para que na bondade do nosso coração nós nos possamos perceber em Deus, para que nós possamos encontrar essa centelha divina dentro daquilo que é o nosso sentir, dentro daquilo que é o nosso praticar. Assim, Deus espera, de fato, que nós possamos acolher a experiência da sua vinda através dessa pureza. Esforçai-vos pela pureza. Esforçai-vos para uma vida sem mancha. E aqui é um outro aspecto interessante da mesma coisa. Se nós acreditamos que a bondade é o caminho para esse encontro e para essa visão de Deus, nós devemos também nos esforçar para retirar da nossa vida tudo aquilo que não corresponde a isso. Existe uma visão do profeta Isaías que eu gosto muito. Esses dias lemos durante a semana que o Senhor é a barrela das lavadeiras. Já viram esse termo, né? Sabem o que é? O Senhor é o tanque ali, onde as lavadeiras esfregam a roupa, né? Ele vem como a barrela das lavadeiras, né? Assim, para que a gente, ao se submeter a Ele, né, possamos ser limpos das sujeiras que existem em nós. Essa figura, para mim, ela é muito forte quando a gente pensa. Quem já lavou a roupa sabe como isso funciona, né? Submeter essa realidade que é nossa ao Cristo, para que o Cristo possa tirar a sujeira que existe em nós. Não é uma coisa confortável, né? Não é uma coisa simples. Nós muitas vezes vamos sentir o atrito que é próprio desse esforço, mas nós podemos ser purificados na realidade da graça e remover de nós aquelas manchas que são próprias nossas, se nós nos submetemos a esse processo que o Cristo quer de purificação. Quando o Senhor nos concede a graça da salvação, nos concede também a possibilidade de nos purificarmos. De uma maneira muito imediata, muito direta, pelo sacramento da reconciliação, sim. Então, esse tempo do advento seria um bom tempo, né, para a nossa confissão, para o nosso exame de consciência, para a nossa reconciliação com Deus. Mas é um tempo também de nós olharmos para as nossas feridas e para as nossas manchas e permitir que Deus atue aí. Permitir que Deus, de fato, nos conceda a realidade da graça de nos libertarmos disso que nos impede muitas vezes de sustentar essa pureza e essa beleza que é própria da nossa origem, porque a nossa origem é o próprio Deus. Será que nós já estamos tratando das nossas manchas? Será que nós já submetemos a barrela que é o Cristo, as nossas misérias, para que através do esforço nós possamos remover também essa sujeira que existe em nós? Não basta simplesmente enterrar isso lá no profundo do nosso coração ou do nosso interior para que ninguém veja. Uma das coisas que se fala a respeito da presença de Jesus é que ele bota a luz sobre tudo. Uma das coisas que o velho Simeão disse à Virgem Maria, né,
quando fala a respeito de Jesus, é isso, né? Ele será a causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Por quê? Porque ele vai dar a conhecer aquilo que existe nos corações. Então, o Senhor vai botar luz, né, sobre tudo aquilo que é a nossa interioridade também. E nós precisamos, querendo ou não, submeter, né, o nosso ser, a nossa intimidade, a nossa interioridade, para que Jesus também possa purificar a nossa vida e dar à nossa vida a devida orientação necessária para a plenitude que Ele quer já nos conceder. Então, um bom presente de Natal para o Senhor já seria isso. O quanto nós de fato estamos trabalhando para que sejamos bons. Volto a dizer, não é nem para que nós sejamos justos, mas para que nós sejamos bons. Como é que a gente alcança a bondade de coração, Padre? Existem várias formas, né, de adquirir uma virtude. Uma delas é a repetição de atos. Quantos mais atos bons nós praticamos, mais conformes ao bem nos tornamos. São Tomás de Aquino diz isso na Suma Teológica, bonum diffusivum est, né? Se o bem se difunde, se nós praticamos o bem, a nossa vida se torna cheia de bem. Se nós praticamos o mal, a recíproca é verdadeira, também a nossa vida se enche de males. Se nós queremos de fato crescer, né, naquilo que diz respeito à nossa vida cristã, se queremos dar um bom presente para Jesus nesse Natal, nos tornemos amantes e praticantes do bem. Porque se amarmos o bem e praticarmos o bem, nós seremos como Deus é. Então, primeiro lado da história, querem dar um bom presente de Natal para Jesus? Dediquem-se à prática do bem, até o bem se tornar uma realidade connatural a vocês. Para que quando as situações venham, para que quando as circunstâncias aconteçam, o nosso primeiro movimento seja o movimento do bem. Vocês sabem o que me irrita muito hoje e que nós cristãos estamos praticando de maneira equivocada? É que nós estamos muito dedicados a apontar as falhas e os defeitos dos outros. Muito dedicados. Parece que alguns cristãos se tornaram crivo de verdade e de justiça, se colocando como juízes de todos e muitas vezes procurando sistematicamente a difamação. O Senhor não nos estabeleceu juízes de ninguém. Como é possível então que nós nos sintamos na liberdade de muitas vezes irmos inclusive às redes sociais para falarmos com a tranquilidade de juízes sobre as outras pessoas, imprimindo critérios duros, referências muitas vezes desonestas e incompletas para justificar o nosso argumento, como se nós tivéssemos o direito de nos tornarmos juízes dos outros. Com que facilidade eu escuto hoje as pessoas dizerem mal do Papa, e vem perguntar para mim, padre, o que o senhor acha disso? O que eu tenho que achar? Nós somos ou não somos a igreja? Temos ou não temos que amar a igreja? Temos ou não temos que cuidar do Santo Padre? Se a gente acha que é simplesmente a nossa função denunciar os defeitos dos outros, comecemos denunciando os nossos, para sermos pelo menos honestos. Comecemos denunciando os nossos, para depois podermos olhar para os outros, porque o Evangelho também diz isso. Por que você olha o cisco que tem no olho do teu irmão e não enxerga a trave que tem no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho para enxergar o suficiente que existe do cisco do olho do teu irmão? Hoje, nós vemos muitos cristãos dedicados a apontar o dedo. E eu digo, com muita tranquilidade, não são cristãos. Porque os cristãos são aqueles que ultrapassam o apontar o dedo com o estender a mão. Tem muita gente apontando o dedo. Quantos são aqueles que estão estendendo a mão? Eu, quando me ordenei padre, faz 20 anos isso,
Quando eu me ordenei padre, eu sabia os problemas e as dificuldades que o mundo tem, que a igreja também tem. Mas eu rezava muito a Deus e pedia a Ele: Senhor, me faça parte das soluções e não parte dos problemas. Me faça parte das soluções e não parte dos problemas. Porque às vezes nós queremos apontar os problemas, mas não estamos dispostos a trabalhar pelas soluções. Eu tenho 20 anos de padre e depois que eu pedi isso a Deus, Ele só me deu problemas. Né? Mas para a gente dar as soluções com alegria. Para a gente dar as soluções com alegria. Eu acho que o cristão que simplesmente aponta o dedo é acomodado. É muito fácil apontar o dedo, minha gente. É muito fácil apontar o dedo. Muito. Quem que estende a mão? Quem que estende a mão? Porque se ninguém estender a mão, a gente vai viver igual Israel e Palestina lá. Ah, você veio e matou o meu povo, eu vou lá e mato o seu povo. Aí, você veio e matou o meu povo, então eu vou lá e mato o seu povo. E a gente vai trocando matança até o fim dos tempos. Porque ninguém consegue ultrapassar a justiça com a bondade. Ninguém tem a capacidade de olhar para o assunto e dizer: eu não vou te devolver com violência a violência que você fez comigo. E isso é o Evangelho. E isso é o que nós precisamos fazer como cristãos. Então, precisamos nos sentir desafiados a termos uma vida pura, né? E a procurarmos remover as manchas, primeiro as nossas. Se queremos tanto assim tirar as manchas dos outros, removamos as nossas primeiro, para que sejamos capazes, de repente, de ajudar o outro. E aqui eu faço um comentário sobre isso. Deus não nos estabeleceu juízes de ninguém. E se nós conseguimos perceber o mal que existe nas pessoas e nos outros, e isso é possível, isso é fato, até porque a consciência consiste sobretudo em poder diferenciar as coisas, inclusive aquilo que é bom e mal. Então, se eu percebo o mal nos outros, não é para me tornar juiz, é para me tornar irmão. E na fraternidade ajudar. Por isso Jesus diz: não julgueis para não serdes julgados. Cuidado para que o nosso juízo não se torne tão duro a ponto dele recair sobre nós. Porque talvez não sejamos aprovados no nosso próprio crivo, quando na verdade nos colocamos diante dos outros, criticando com a facilidade que é própria de quem muitas vezes não reflete sobre a própria condição. Querem dar também um presente bom para Jesus? Trabalhem para remover essas manchas, as suas primeiro. Trabalhem para procurar justamente vincular-se a esse Senhor que nos convida à reconciliação. E, sobretudo, promovam a experiência da paz. E a gente volta no mesmo ponto, que é o ponto inicial. A paz só pode ser alcançada se nós superarmos a justiça com a bondade. Eu estou rompido com alguém, tenho ressentimento de alguém que me fez mal, alguém me causou dano e eu não consegui superar, e de repente tenho dentro do meu coração um ressentimento. Supere a justiça com a bondade. Vá ao encontro daquele que te feriu, vai ao encontro daquele que te machucou, que te furtou, que te causou dano, e ultrapasse a justiça com a bondade. Nossa, Padre, isso é muito difícil, mas Deus fez por nós. Embora fosse de divina condição, vai dizer São Paulo, não se pegou na sua condição divina, mas veio assumindo a condição humana, aceitando ser pregado na cruz. Esse é Jesus. Os discípulos de Jesus precisam ser como Jesus. Por isso, como é importante que nós compreendamos que a nossa vida precisa ser uma vida reconciliada. Reconciliada com Deus, reconciliada com os outros, para que o Senhor nos encontre nesse esforço, e eu não estou dizendo que é fácil, nesse esforço, que é o único capaz de nos dar verdadeiramente a felicidade e a paz que nós procuramos. Por isso, queridos, nesse tempo,
preparemos a vinda do Senhor. Do mesmo jeito que João Batista preparou. Veja, as pessoas vinham até João Batista, confessavam os pecados e ele lavava os pecados. Dizia para o povo para fazer um esforço de conversão, porque o Senhor está vindo. O cristão é aquele que desobstrui os caminhos, que aplana, que remove as montanhas das dificuldades todas, para que o Senhor possa passar num caminho reto e leve, para nos alcançar com a experiência da sua graça, também através do nosso esforço. De modo que a graça do Senhor alcance também o nosso mérito, o nosso desejo de estarmos em comunhão com Ele, o nosso desejo de buscarmos a plenitude. Eu não penso a igreja e não penso o cristão, senão como aquele que está disposto a ser um sinal de reconciliação e de paz no mundo. Se nós queremos ser cristãos, precisamos ser homens e mulheres de reconciliação e de paz. A melhor maneira de preparar a vinda do Senhor é trabalhar justamente para que haja no nosso coração a pureza, que é a benignidade, que nos leva a ser como Deus, para que nós possamos atuar no mundo resolvendo as coisas, facilitando as coisas, estabelecendo a concórdia, a união e a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em